Agora, gente, nós vamos falar sobre a parte que eu sei que assusta a maioria das pessoas, que é função composta. Eu coloquei aqui primeiro a definição e eu sei que vai gerar dúvidas aí, várias dúvidas, mas eu vou explicar essa definição. A princípio, gente, função composta parece uma coisa de outro mundo, mas eu vou tentar te mostrar que faz sentido e que, na verdade, a função composta, ela atua como um atalho. Por mais esquisito que você possa pensar nisso, imaginar isso, a função composta, ela é um atalho. E aí eu vou tentar te mostrar como é que a gente usa esse atalho. E mais importante do que isso, eu vou te convencer que um atalho, ele só é favorável quando ele já existe. Se você tiver que construir o atalho para depois utilizar, aí ele perde o sentido. Você vai entender exatamente o que eu estou falando. Eu sei, gente, que principalmente se tem muito tempo que você não vê isso, você lê uma definição dessa e fica assim, o que é isso, né? Pois eu vou tentar te explicar o que é isso. Coloquei assim, ó, considere as funções f de a em b e g de b em c. A função composta de g com f é a função h de a em c, denotada por h de x é igual a g da f de x. Aí você lê isso e pensa assim, o que é isso, né? O que está escrito aí? Eu vou tentar te mostrar como é que funciona e a gente vai ver na prática como é que podem aparecer problemas relacionados a isso. E na listinha que eu estou elaborando para vocês, vai ter algumas questões desse estilo para você tentar resolver também, tá? Mas vamos lá. Aqui, ó, eu estou falando de vários conjuntos, ó. Tem uma função que é de A para B, tem uma função que vai de B para C e tem uma função que vai de A para C. Essa função aqui, H, é o que a gente chama de função composta. É a composta de G com F. Imagina, ali eu tenho G da F de X. Beleza. Mas como é que funciona isso? Eu vou tentar fazer aqui com um diagrama, tentar te mostrar a ideia, e aí a gente vai pensar, depois que eu te mostrar a definição, aí a gente vai para a prática para pensar como é que isso funciona, tá? Vamos ver, mas eu te garanto que você vai sair daqui sabendo bastante a respeito de função composta. Vamos tentar entender, vou fazer nesse pedacinho aqui, e eu tenho certeza que você vai conseguir entender qual que é a ideia da função composta. Depois eu vou te mostrar atalhos que você pode usar para tornar isso aqui mais fácil se, eventualmente, você se deparar com uma questão dessa, tá? Então, vamos lá. Imagina o seguinte, pensa que aqui são 3 cidades, tá? Meu objetivo é sair da cidade A e chegar à cidade C. Eu vou ter 2 opções para fazer isso. Por exemplo, eu posso fazer um caminho mais longo. O que seria o caminho mais longo? Eu vou de A para B, depois eu vou de B para C. É uma possibilidade. Agora, existe uma outra possibilidade. Qual que é a outra possibilidade? Se meu objetivo é chegar no C, eu posso vir direto de A para C, que eu chego do mesmo jeito. Então, eu vou fazer os 2 caminhos, tá? Como assim, Ju? Tenta imaginar. É como se eu tivesse um ônibus que me levasse de A para B. Qual que é esse ônibus, entre aspas, né? Que me leva de A para B? É a função f. É a f que vai de A para B. Então, tenta entender para o que você estiver fazendo aí, para você poder entender essa lógica, tá? Dá uma olhada. Eu posso vir aqui, ó. Eu saio de A e venho para B. Para eu sair de A e chegar em B, eu tenho que usar a função f. Agora, aqui eu preciso que você entenda a ideia, tá? Observa. Aqui é x. Se aqui fosse 1, quando eu aplicasse a função f, aqui dentro ia dar f de 1. Se fosse 2, ao aplicar a função f, aqui dentro ia aparecer f de 2. Lembra? É x e y. Então, é x e f de x. Então, se aqui fosse 1, aqui apareceria f de 1. Se aqui fosse 2, aqui dentro apareceria f de 2. Mas não é nem 1, nem 2, é x. Quando eu pego x e aplico a função f, o que vira aqui? Vira f de x.
Vai acompanhando a ideia aí. Beleza, tô lá no conjunto B. Meu objetivo é chegar no C. Então eu tenho que pegar alguma coisa que me leve de B para C. E existe uma função que me leva de B para C, ó. Qual que é a função que me leva de B para C? É a função G. Então, vou pegar aqui, ó. Vou fazer esse caminho. Tem aqui um elemento, tá? Vou fazer esse caminho aqui, ó. Eu vou de B para C. Mas para eu ir de B para C, eu tenho que pegar a função G. Agora, entende? Muita gente fica na dúvida, porque aqui apareceu um f de x. Mas aquilo ali é um número como qualquer outro. Por exemplo, se fosse 3, eu ia aplicar a função g, aqui dentro ia aparecer g de 3. Se fosse, sei lá, menos 4, eu ia aplicar a função g, aqui dentro apareceria g de menos 4. Só que não é nem 3 e nem menos 4. O que está aqui é f de x. O que vai acontecer quando eu aplicar g, quando eu aplicar a função g em cima de f de x? Vai aparecer g de f de x. Tenta entender de novo, ó. Presta atenção. Se aqui fosse 1, aplicando a função f, viraria f de 1. Se fosse 40, aplicando a função f, ia virar f de 40. Só que é x. Quando eu aplico a função f, o que vira? F de x. Agora eu tenho esse número aqui. Esquece que é f de alguma coisa. Pensa que é um número qualquer, tipo 8. Quando eu aplicasse a função g, ia virar g de 8. Mas não é 8, é f de x. Quando eu aplico a função g, vira o quê, gente? G de f de x. Ah, Ju, é muito confuso isso. Segura aí que a gente vai aprender, tá? Repara, lembra, esse caminho que eu fiz foi o caminho mais longo. Eu fui de A para B, depois eu fui de B para C. Existe um atalho. E qual que é o atalho? O atalho é eu sair direto de A e vir direto para C. Só que para eu sair direto de A e chegar direto em C, eu preciso de uma função que faça esse caminho. E existe, ó, existe uma função que sai de A e chega em C. Que função é essa que sai de A e chega em C? É a função h. Então aqui, ó, eu vou aplicar a função h. Presta atenção, é x. Se fosse 1, quando eu aplicasse h, ia virar h de 1. Se fosse 5, ao aplicar a função h, ia virar h de 5. Mas é x. Ao aplicar a função h, vai virar h de x. Olha onde que eu quero chegar. Eu quero chegar com você na definição. Entende? Tanto faz se eu fiz o caminho mais longo ou se eu fiz o caminho mais curto. Eu tenho que chegar no mesmo destino. Então, entende? Ao fazer o caminho mais longo, eu chego em g de f de x. Ao fazer o caminho mais curto, eu chego em h de x. O que eu posso falar sobre essas duas coisas aqui? São iguais. Se são iguais, eu posso igualar. O que vai ser o h de x? O h de x vai ser g da f de x, que é exatamente o que está escrito aqui na definição, ó. Como é que é o meu atalho? Quem é o meu atalho? O meu atalho é esse, ó. H de x é igual a g da f de x. Eu sei que está passando pela sua cabeça assim, Ju, de onde que isso é um atalho? Como assim que isso aqui é um atalho? Tá ficando doido? Isso aqui deve ser muito difícil. Pois é, agora entra uma parte importante que muitos estudantes não se tocam disso. Eu não sei o motivo, não sei se ninguém nunca falou, não sei se nunca pensou nisso, não sei. Mas muita gente não se toca para esse detalhe que eu vou te mostrar aqui. Eu gosto de fazer essa analogia porque eu tenho certeza que você vai guardar essa ideia. Função composta é um atalho. É um atalho. Atalhos são ótimos. Atalho é perfeito. Imagina, você tem que fazer um caminho, o caminho está muito longo. Só que, gente, um atalho só faz sentido
se ele já existir. Aí você está pensando, tá, Ju, mas como é que eu vou usar isso para a função composta? É o que eu vou te mostrar agora. Coloquei aqui, gente, um exemplo bem no estilo tradicional mesmo, tá? Questão bem tradicional. Só para a gente poder fixar essa ideia aí da função composta. Eu nem quero me alongar muito hoje sobre isso, sim, porque eu sei a dificuldade que isso aqui gera e eu sei as dúvidas que vão aparecer. Mas eu quero te mostrar aquilo que eu falei. Dá uma olhada. Aqui eu te dei duas funções. Te dei a função f de x, te dei a função g de x. Repara, em nenhum momento eu te dei composição de funções. Como assim? Eu não te dei f da g de x e nem te dei g de f de x. Não dei, ó. Eu dei a função f puramente e te dei a função g. Só isso. Na prática, o que significa? Olha o que eu quero calcular aqui na letra A. Na letra A, eu quero calcular f da g de 2. O que muita gente faz? Repara, que é uma questão aberta, né? O que muita gente faz? A pessoa pensa assim, eu quero calcular f da g de 2. Aí ela já pensa, é função composta. Aí ela vai lá e descobre quem é a função composta. Pode fazer isso? Obviamente, pode fazer. Só que não precisa. Repara, aqui é uma questão aberta. Eu estou te pedindo aqui na letra C, f da g de x. Eu estou te pedindo a composta. Mas imagina que não existisse essa letra C. Depois eu volto com ela. Nem essa letra D. Depois eu volto, tá? Imagina que a questão fosse só isso. Entende? Não compensa. A função composta vai servir como um atalho? Sim, a gente vai ver isso depois. Mas não compensa você construir o atalho que você vai ter que utilizar. Não compensa. O atalho só compensa quando ele já está pronto. Como assim? Eu podia muito bem ter te dado a composta. Se eu tivesse te dado a composta, eu te aconselharia a usar a composta para resolver o problema. Mas eu não te dei. Ju, como é que eu faço então? Aqui a gente faz de um jeito bem simples, tá? Dá uma olhada. Observa. A letra A, eu quero calcular f. Se eu tivesse a função f de g de x, era só substituir o x e estava pronto, estava tranquilo. Você fazer uma conta só e estava tudo bem. Mas eu não tenho, lembra? Não compensa construir o atalho. Então, o que eu faço numa situação como essa? Eu penso assim, ó. Eu tenho a função f de x. Coloque isso na sua cabeça. Se isso ainda não entrou na sua cabeça, dá um jeito de colocar isso na sua cabeça. Se eu tenho a função f de x, dá para calcular f de qualquer coisa que esteja no domínio da função. Ou seja, eu posso trocar o x aqui, ó, por qualquer valor que pertença ao domínio. Repara. Então, se eu tenho a função f de x, dá para eu calcular f da g de 2. Mas, como eu não quero construir um atalho, o segredo é você começar por dentro. Tenta entender. Tá vendo aquele g de 2 que aparece ali? Aquilo ali é um número. Se eu tivesse a função g de x, daria para calcular g de 2. E dá uma olhadinha aqui, ó. Eu tenho a função g de x. Se eu tenho a função g de x, vai dar para calcular g de 2. Então, você vem aqui no cantinho e faz assim, ó. G de x, eu estou repetindo, gente, mas é lógico que você pode fazer direto, né? G de x é igual a x ao quadrado mais 4. O que seria, gente? G de 2. O que vai ser g de 2? Você volta na função g e onde tiver x, você coloca 2. Vai ser 2 ao quadrado mais 4. Então, g de 2 vai ser igual a 4 mais 4. O que é 4 mais 4? 8. Tenta entender qual que é a lógica. Nessa questão, onde tiver g de 2, você pode colocar quanto? 8. Entende a lógica? Quando ele me pede para calcular f da g de 2, é como se ele me pedisse para calcular f de quem? De 8.
Repara o que eu fiz, ó, no lugar do g de 2, eu coloquei 8. Agora você pensa, nós temos a função f de x? Sim. Se nós temos a função f de x, dá para calcular f de qualquer coisa. Em particular, dá para calcular f de 8. Dá uma olhada, ó. A função f é essa. F de x é igual a 2x mais 1. O que vai dar o f de 8? Volta na função f, onde tem x, coloca 8. Vai ser 2 vezes 8 mais 1. Então, f de 8 vai ser igual. 2 vezes 8 dá 16. 16 mais 1 vai dar 17. E aí está resolvido o seu problema. F da g de 2 é igual a f de 8, que é igual a quanto? 17. Repara, por que eu tive que fazer esse caminho mais longo? Eu tive que mexer em duas funções. Eu tive que fazer esse caminho mais longo por um motivo. Eu não conhecia o atalho, eu não conhecia a composta. Se eu conhecesse a composta, eu ia fazer de uma vez só. Como assim, Ju? Não entendi. Lembra que tinha uma letra C aqui, ó, tá? Vou construir o atalho. Lembra que construir o atalho é um pouco penoso, mas depois que ele está construído, aí fica bem fácil. A Zé está pensando assim, Ju, mas como que eu vou descobrir quem é f da g de x? Me ajuda, ó. Vou colocar aqui letra C. Ah, Ju, você pulou a B. Pulei, daqui a pouco a gente volta nela. Dá uma olhada. Eu tenho a função f de x. F de x é 2x mais 1. Tenta entender. Se eu tenho a função f de x, dá para calcular f de qualquer coisa, inclusive f de g de x. Ah, como é que eu faço isso? Por exemplo, quando eu quero calcular f de 1, onde tem x, eu coloco 1. Se eu quero calcular f de 2, onde tem x, eu coloco 2. Ah, não, Ju, eu preciso calcular f de π. Onde tem x, você coloca π. No meu caso, eu quero calcular f da g de x. Então, onde tem x, eu vou escrever g de x. Vai ficar algo assim, ó. F da g de x vai ser igual a 2 vezes g de x mais 1. Então, f da g de x vai ser igual a 2 vezes. O que eu coloco no lugar de g de x, gente? Coloco x ao quadrado mais 4. Mais 1, né? Que estava aqui de fora, ó. No lugar do g de x, coloquei x ao quadrado mais 4. Agora é só organizar o meu atalho aqui, ó. O que vai ser f da g de x? Esse vezes esse vezes esse. Vai ser 2x ao quadrado mais 4 mais 1. Vou ajeitar aqui em cima, ó. F da g de x. Quem é f da g de x? Vai ser 2x ao quadrado mais 5. 4 mais 1, 5. Agora, gente, a minha letra C está respondida e o meu atalho está pronto. Agora, imagina, esquece tudo que a gente fez. Imagina que eu tivesse te dado essa função e tivesse te feito essa pergunta. Olha, quero saber quanto que vale f da g de 2. Se você tiver todo mundo, ó, eu tenho f, tenho g e tenho a composta. Você vai ter escolha. Você pode ir pelo caminho mais longo ou você pode ir pelo atalho. A partir do momento que o atalho está pronto, eu prefiro utilizar o atalho. E como é que seria o atalho aqui? A gente quer descobrir f de g de 2. Eu volto aqui no atalho e penso assim, ó. Eu quero que dentro desse parênteses apareça um 2. Ou seja, eu preciso trocar o meu x por 2. Confere, ó. Olha como que o atalho... Você lembra aí quanto que tinha dado a letra A? Se eu não me engano, tinha dado 17. O que seria f da g de 2? Vai ser 2 vezes 2 ao quadrado mais 9. Dá uma olhada, ó. F da g de 2. F da g de 2 vai ser
Cuidado aqui, tá? Aqui tem uma prioridade, você tem que fazer a potência primeiro. 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 2 dá 8. Vai ficar 8 mais 9. O que dá f da g de 2? 8 mais 9 vai dar 17. Repara, é o mesmo resultado que deu na letra A. Tenta entender. Fazer usando o atalho ou fazer usando o caminho mais longo tem que te levar ao mesmo lugar. Porém, entenda, quando você não tem um atalho, você começa por dentro. Descobre primeiro quem é o g de 2, aí, se eu não me engano, g de 2 dá 8. Depois você pega e calcula o f de 8. Está resolvido o seu problema. Agora, imagina que você tem o atalho. Se o atalho está pronto, por que não usá-lo? Você vem aqui, ó, e substitui. Você vai fazer uma conta só. O que não compensa? O que não compensa é construir o atalho para depois utilizar. Por isso que quando eu não tenho a função composta, eu começo sempre de dentro para fora. Quando eu tenho a função composta, eu faço direto. Eu quero g da f de 1. É a mesma história, tá? Eu tenho a função composta? Não. Se eu não tenho função composta, o que é mais fácil a gente fazer? A gente vai pelo caminho que é mais longo, porém não vai ser tão complicado assim. Então vamos lá. Eu vou fazer isso aqui, ó, g da f de 1. Como eu não tenho o atalho, eu começo aqui por dentro. Eu penso assim, ó, quem será f de 1? E f de 1 dá 3, ó. Por quê? F de x é igual a 2x mais 1. O que vai ser o f de 1? Vai ser 2 vezes 1 mais 1. F de 1 vai ser igual a 3. O que eu faço agora? Eu volto e substituo. Quando eu peço para calcular g da f de 1, na verdade eu quero calcular g de quem? Quem é o f de 1? 3. E como é que eu faço para calcular g de 3? Se eu tenho a função, é fácil. G de x é x ao quadrado mais 4. O que vai ser g de 3? Vai ser 3 ao quadrado mais 4. 3 ao quadrado é 9, então vai ficar 9 mais 4. Lembrando, gente, eu estou fazendo passo a passo, estou pulando nada. Se você tiver um pouquinho mais de facilidade aí, você pode ir atropelando uns passos aqui mais direto, tá? O que vai ser o g de 3? 13. E aí está resolvido, ó. G de 3 igual a 13. Repara, eu não construí o atalho. Por quê? Porque não compensa. Agora, lembra que eu tinha colocado uma letra D? Está na hora de voltar com ela aqui, ó. Imagina que eu te pedisse para calcular esse atalho. A gente consegue calcular esse atalho? Sim. E eu vou fazer aqui, ó. Eu tenho a função g de x. Tendo a função g de x, é possível calcular g de qualquer coisa que esteja no domínio. Em particular, a gente consegue calcular g de f de x. Tá? Então, eu vou fazer g da f de x. Como é que nós vamos fazer para calcular g da f de x? Para calcular g de f de x, eu pego a função g de x e substituo, ó. Só que aqui vai dar um pouquinho de trabalho. Assim, não é nada fora do comum, não, mas dá um pouquinho de trabalho. Repara, eu vou ter que substituir aqui, ó. Vai ficar g de f de x. Tem gente que gosta de usar colchete. Tanto faz, tá? Eu não... Depende, tem dia que eu uso colchete, tem dia que eu uso parênteses mesmo. Mas vamos lá. No lugar do x, eu vou colocar f de x. Vai ficar assim, ó. F de x ao quadrado. Repara que o x está ao quadrado. Mais 4. Então, g da f de x vai ser igual. No lugar de f de x, o que eu vou escrever, gente? Vou escrever 2x mais 1. Só que vai ser 2x mais 1 ao quadrado. Dá uma olhada, gente, no trabalho que dá para a gente construir esse atalho. Aí fica g de f de x vai ser igual. Isso aqui, para quem não se lembra, é um produto notável. Você não pode jogar o quadrado só para o 2 e para o 1. É quadrado do primeiro,
2 vezes primeiro vezes segundo, quadrado segundo. Então vamos lá, ó. Quadrado de 2x é 4x ao quadrado. 2 vezes o primeiro vezes o segundo vai dar mais 4x. Quadrado do segundo vai dar 1. Então, ó, quadrado do primeiro, 2 vezes primeiro vezes segundo, quadrado do segundo. Mais 4 que estava aqui de fora. Aí observa, o que vai ser g de f de x? Esse trabalho todo para chegar no atalho. E qual que é o atalho? É 4x ao quadrado mais 4x mais 5. Essa é a minha função composta. É g composta com f. Repara, eu não sei se você vai lembrar aí, mas a letra C que a gente acabou de fazer era para calcular g de f de 1. Era para fazer essa conta. Como a gente não tinha um atalho, eu comecei pelo f de 1, achei um valor. Depois eu fui lá e substituí esse valor no g de x e ficou resolvido o meu problema. Agora imagine que eu tivesse te dado o atalho e te pedisse, olha, calcula para mim g da f de 1. O que você ia ter que fazer? Onde tem x, todo lugar que tem x aqui, você ia trocar por quanto? Por 1. Tendo o atalho, ele de fato vai acelerar o processo. Vai ficar assim, ó, g da f de 1 vai ser igual a 4 vezes 1 ao quadrado, mais 4 vezes 1, mais 5. Então, g da f de 1 vai ser igual. 1 ao quadrado, gente, é 1, vezes 4 dá 4. Mais 4, mais 5. 4 mais 4 dá 8. 8 mais 5 vai dar 13. E está resolvido o seu problema. A gente chega no mesmo resultado. Então, assim, é complicado. Pode ser, assim, pode ser que no início você tenha uma certa dificuldade, mas lembra, a gente tem que treinar isso aqui. A partir do momento que você começa a treinar, você começa a pegar mais intimidade e você vai saber discernir rapidinho quando é que compensa usar a função composta, quando é que você vai começar de dentro para fora.